O tema de hoje é pedras preciosas. Fala comigo. Bem mais alto. Isso aí, pedras preciosas. Eu quero ler com você em Mateus capítulo 7, versículo 6, um versículo que faz parte do que nós chamamos Sermão da Montanha, que Jesus ele prega sobre as bem-aventuranças, e para nós que estudamos, para você também, obviamente, que estuda a Bíblia, é uma das palavras mais celebradas que tem nas Escrituras, porque elas são antagônicas muitas vezes. É um texto que Jesus ele ensina princípios do reino, e que por muitas vezes eles vão completamente contrários ao nosso senso de justiça natural que nós carregamos. Eu quero ler com você então Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu sempre tive muita dificuldade com esse versículo. Eu hoje fiz isso e faço o mesmo com você aqui. Abro o meu coração quando, por muitas vezes eu citei esse texto, conheço esse texto, já estudei esse texto, mas é a primeira vez que eu estou pregando esse texto. Mas apóstolo, você não está pregando já há mais de, 30 anos, você vê, né? É interessante porque eu olho esse texto e a princípio já entendo claramente, mas como ele pode ser mal entendido quando Jesus começa nas Escrituras dizendo, no Sermão da Montanha, sobre amor ao próximo, sobre se alguém bateu em uma face, vira a outra face, sobre uma estrutura toda formada no amor, na compaixão, no altruísmo, na simpatia pela necessidade das pessoas. De repente, o próprio Cristo diz, olha, mas aquilo que você tem, que é sagrado, não jogue para os cães. E o tesouro, as pérolas que você carrega, não jogue para os porcos. Mas apóstolo, tudo bem, é cão e porco. Não. Ele está fazendo referência a um grupo de pessoas. E aí é onde eu digo para você que por muitas vezes eu passo por esse texto e essa semana o Espírito Santo me mandou compartilhar com você. Eu tenho algo muito importante que vai te ajudar, querido. Eu diria até que uma libertação que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã. Amém, gente? Quando minha adolescência, criado aqui mesmo em Volta Redonda, na verdade aqui, muito próximo daqui, meu pai sempre me dava, não só para mim, como meu irmão Gisel também, minha irmã Janaína mais nova não pegou tanto, mas também tinha suas tarefas. Ele sempre me dava algumas tarefas, né? Como filho, havia ali, ele saía para trabalhar e deixava as coisas para fazer. Então eu carregava um tijolo, às vezes numa semana eu botava uma quantidade de tijolo de um lado, ele falava, agora muda para cá, pai, mas eu acabei de trazer para cá, tá feio, bota aqui agora. Então eu ia, né? A grade daquela casa, que até hoje existe, eu pintei lá, mas muitas vezes. Joel, eu não estou gostando dessa tinta não. Eu comprei uma nova, aliás eu ganhei uma tinta. Às vezes ele misturava uma tinta, que ele chamava burro como quando foge, né? Ele falava, pinta aí. Aí ele pintava, ele tinha que lixar de novo, tinha que pintar a grade inteira, a grade é grande. Muitas vezes servente de pedreiro, lavar o carro dele era comum, porque meu pai é motorista de táxi, ele tinha o Fusca 4 portas na época. Não sei se você já viu falar disso. Café com leite, parece um gordinizinho, né? Ele é um sedanzinho assim, um Fusca 4 portas. Ele chegava para esse o pit stop da Fórmula 1. Enquanto ele almoçava, o carro tinha que estar lavado. E com exigência, padrão Projeto Vida. Não tinha na época não, mas assim, passar ali no pneu pretinho, limpar tudo. Só que chegou uma época que meu pai me deu uma tarefa, que foi a mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Meu pai resolveu criar porcos no fundo da casa. Aqui mesmo, aqui em cima, na rua Caetés. Ele fez um chiqueiro, né, e começou a criar porcos. Ele combinou ali, minha mãe está até aqui me ouvindo agora, vai se lembrar. Ela vai falar, tadinho do Joel, né? Mas ela tinha que também, todo mundo da casa trabalhava. E meu pai combinou com os vizinhos aqui da rua Caetés, da Goitacás, que eles separassem a comida que sobrava. Desculpa, tá, gente, o assunto, mas vamos lá. Hoje é ração, né? Hoje está mais bonito o negócio, né? Mas na época era lavagem mesmo. Ok? Então ele juntava a comida, então tinha o dia segunda numa casa, terça na outra, aquela lata de tinta lavadinha, que era toda feita ali com a alça feita, né, com fio, né, de alta tensão, e ia com as duas latas.
enchia de lavagem, andava pela rua Goitacás aqui, subia ali o morro, chegava para dar alimento dos porcos. Foi uma das tarefas mais difíceis que meu pai me deu. Eu tinha muito nojo, a verdade é essa. Mas eu tive que aprender a lidar com os porcos, né? Eles ficavam felizes quando chegava a comida deles. Era a única hora que eles levantavam do descanso deles, do chiqueiro deles, daquela condição. Lavava com criolina e vamos mudar de assunto. Vamos lá, vai chegar a hora do almoço, atrapalhar você. Então, para mim foi muito difícil. Quando eu leio esse texto, e por que eu estou falando desse texto hoje? Eu nunca contei essa história aqui. Estou contando a primeira vez, também estou lendo esse texto a primeira vez aqui, como uma pregação. Pensar que foram palavras de Jesus para descrever o comportamento de certa categoria de pessoas comparada a porcos e cães, no mínimo você tem que me ouvir até o final. Porque na cultura do cancelamento, gente, se Jesus falasse isso hoje e publicasse na internet domingo de manhã, você ia cancelar ele. Porque você ia dizer, como que pode? Ele está dizendo que tem pessoas que eu não posso dar a elas o que eu tenho, eu não posso ensinar minhas pérolas da vida, eu não posso continuar amando, cuidando das pessoas. Jesus ele quis dizer isso, mas com entendimento. Por isso você tem que aprender hoje. Então quando eu vejo Jesus fazendo isso, eu falo, por que Jesus foi tão incisivo quando ele diz, não jogue coisas sagradas aos cães, não lance pérolas aos porcos, porque eles além de pisar nas pérolas, eles vão dilacerar você. Eles vão dilacerar você. E ele insiste em ensinar isso de uma maneira muito objetiva. É interessante que se você ler o texto, você vai ver que ele seria cancelado. É muito comum publicarem meus textos aqui, o pessoal da produção aqui pegam frases minhas e publicam. Elas são bem aceitas. Só que não se engane, gente, você aceita até ser confortável aos ouvidos da pessoa. Você acha que você, patrão, é aceito? Até está tudo confortável. Você é funcionário, ou você pai, ou você tio, ou você... Até ser confortável, você professor, está todo mundo dizendo que coisa, que palavra. Aí, claro, né? A equipe faz um corte quando eu prego sobre Deus em primeiro lugar. E aí, em vez de pegar só aquela parte mais assim, devocional, pega exatamente ali para pegar mesmo, né? Quando eu começo a dizer sobre a prática do dízimo. Irmão, o adorado não, né? O que é elogiado começou a ser o inimigo totalmente. Viralizou esse negócio. Você nem viu, né? Porque você é sarado. Aí começa lá, porque dízimo é isso, porque aquilo, e começa os comentários. Que pastor é esse? Nem conhece a minha história e querem me atacar. A grande verdade é que viraliza por quê? Porque quando Jesus ele falou o que falou, se pudessem cancelá-lo, cancelariam mesmo. E principalmente quem são esses que está sendo referido na sua palavra. Na época de Jesus você tinha essênios, você tinha fariseus, tinha saduceus, você tinha escribas, você tinha herodianos, você tinha zelotes, a lista é grande, e vai embora. Você lida com um monte de pessoas que têm os seus partidos políticos, religiosos, eles tinham a sua maneira de pensar, e Jesus lidou com gente que ele falou, olha, eu não vou dar mais nada para eles. Porque essas pessoas, não adianta insistir, elas não querem mudar de vida. Elas não querem. Mas essa mensagem, que eu estou só introduzindo ainda, ela não vai te dar condições para você sair julgando pessoas daqui hoje. Muito menos para você diminuir o seu trabalho ou mudar a sua paixão pela vida, porque tem que continuar. Nós amamos vidas, cuidamos de pessoas, temos a paciência e vamos continuar apacentando gente. Mas essa palavra vai chegar num ambiente dela que ela vai te libertar. Quem recebe aí? Ela vai te libertar de uma dívida da alma que está drenando você. Uma dívida que pode estar dilacerando você. Porque não são minhas palavras, elas são de Cristo. E por isso eu quero levar você a esse entendimento. Primeiro nível, pedras preciosas, perdas preciosas. Fala comigo. Por que eu fiz esse jogo de palavras? Para você lembrar que perdas preciosas podem ter gerado pedras preciosas dentro de você. Que algumas perdas na sua vida foram necessárias para você ser quem é você hoje. E aí, Jesus está dizendo, não deis aos cães o que é santo. Só que quando você estuda a palavra original, ele está dizendo nunca, não é só não. Ele está sendo mais incisivo ainda. Os tradutores tentaram aliviar um pouco, ele diz, nunca dê aos cães aquilo que é santo. Ele está mostrando que aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso. Jesus está dizendo que isso nunca deveria ser feito. O que ele se refere ao que é santo? Vamos lá aprender?
o Senhor está falando de coisas. Ele está falando sobre o quê? Está falando das coisas preciosas e sagradas que Deus fez dentro de você. Então aqui está muito claro que Ele está preocupado com aquilo que Ele gerou dentro de você, com as pérolas da vida que geraram na sua caminhada de vida, e que Ele está dizendo, sabe essas pérolas que você tem? Lições difíceis que você aprendeu, revelações que você obteve ao longo dos anos, a sabedoria que você acumulou como resultado de anos de experiência, também pode se referir aos dons espirituais que operam na sua vida. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, isso são pérolas que foram adquiridas. Como que um tempo de vida de uma pessoa numa profissão, que ali ele errou, acertou, teve traumas, teve crises, e ele montou ali o que ele é hoje. O tempo não gera sabedoria, tá, gente? Sabedoria não tem a ver com idade. Sabedoria tem a ver com frequência. Tem a ver com conhecimento, com aquilo que a pessoa quer aprender. Existem muitas pessoas que são idosas, não são sábias. Então, a conta não fecha. Porém, a probabilidade do tempo nos ensinar é muito grande. A grande questão que ele está dizendo, sabe esse valor que você tem dentro de você? Esse conhecimento que você, desde que você nasceu, você foi adquirindo, como eu contei aqui, que meu pai me colocava tarefas, etc, etc. Quantas coisas meu pai me ensinou nesse processo, e depois eu fui aprendendo com a vida, para me tornar quem eu sou hoje. Por isso não é o que você conseguiu conquistar, mas é quem você se tornou. Porque o que você conquistou é herança para o teu filho. O que você se tornou é legado para o teu filho. É o que você vai deixar dentro dele. Eu estou falando sobre filho porque você entender a diferença de um outro. Só que quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, sabe o que é santo? Estou falando sobre a minha palavra só. Eu estou falando sobre o que você conseguiu alcançar. Ele está falando sobre todas essas coisas são sagradas e valiosas. Sabe por quê, gente? É impossível colocar um preço naquilo que lhe custou sua vida. É impossível colocar preço naquilo que você conquistou durante toda a sua vida. Só você e Deus sabem o que você passou. Só você sabe o preço que você pagou. A gente dormindo, você estava estudando. E aí cada um conta a sua história. Não é uma melhor do que a outra, é a sua história. Quem pode mensurar lágrimas, dor, energia gasta para obter as revelações e as lições que você aprendeu? Alguns anos atrás eu ouvi um pregador ministrando, e eu fiquei muito apaixonado pelo que ele falava. Eu confesso que eu falei, uau, da onde veio esse indivíduo? Hoje ele é conhecido, na época ninguém sabia quem era ele. Ele estava naquela condição boa da vida, né? Deus o havia escondido. E eu procurei ele e falei, olha, eu estou assim muito apaixonado pelo que você está ensinando. Eu estou olhando coisas que você está falando que eu nunca vi. Aí a esposa dele estava do lado. Ele falou, olha, eu me casei e depois que eu descobri o quanto ele era mais apaixonado por Deus do que por mim, eu falei, até aí está tudo bem. E o quanto ele amava tantas escrituras. Sabe o que ela começou a fazer? Ela botava o colchão dela na beirada da cadeira dele, porque ele virava à noite estudando. E ela queria dormir do lado dele. Então a única escolha que ela tinha de dormir do lado dele era quando ele estava do lado das escrituras. De repente, no cenário mundial, ele apareceu. Quando ele abriu a boca para falar, alguém diz, da onde veio isso? Não veio à toa e nem sorte. São noites de estudo, noites de trabalho. É isso que Jesus está dizendo que é precioso. Ele está dizendo que aquilo que você viveu, seu trabalho, as suas descobertas, seus desafios da vida, tudo o que você passou se tornou uma pérola. E ele está dizendo, não jogue isso para os porcos. Não abra mão disso, porque isso foi você que conquistou. São coisas preciosas, mas apóstolo, eu preciso entender melhor isso, mas eu estou aqui para te ensinar. Esse texto ele sempre me intrigou, porque olhar ele de ponto de vista direto, ele parece que eu estou cancelando, eu estou fazendo acepção de pessoas, eu estou como se eu estivesse excluindo pessoas. Só que quando você abre o teu coração e compartilha essas coisas sagradas com outra pessoa, você está abrindo a porta para os seus tesouros, chamados tesouros privativos. Você nunca deve subestimar o enorme valor que Deus ele dá à experiência e à sabedoria que você obteve na vida. Jesus valoriza, querido, quem você é. E você precisa se valorizar também. Ele valoriza a tua história. Não é só porque eu estou aqui pregando e a minha história é importante. Não, você é uma pérola na mão do Senhor. E essa pérola, como é costume, que foi gerada por um anticorpo, alguma coisa que ela produziu para se proteger, assim que a ostra faz, foi o que aconteceu com a tua vida.
As suas dores transformaram em fortalezas. Aquilo que era para derrubar você te levantou. O que era para ser maldição virou bênção. Aquilo que era para te destruir foi exatamente o que te levantou. A tua história de vida que poderia fazer de você ser um nada, tornou você um tudo. Por quê? Porque Deus, Ele tomou a tua história e fez de você quem é você hoje. Então essa história é chamada de pérola. Você é uma pérola. Você pode falar isso para o irmão aí? Ô pastor, mas eu não sou homem. Não, mas é uma pérola. Uma pérolazinha. Uma pérola abençoada. Ele diz o seguinte, que essas coisas têm um valor, são santas. Por isso ele ordenou, nunca dê aos cães o que é sagrado e precioso. Pelo amor de Deus, mas nunca, não é não, é nunca. Se Jesus está sendo tão incisivo, quando ele fala do kunum, que são os cães, na palavra original dele, ele está se falando sobre cães perversos, selvagens, imundos. Eles percorriam o campo nos arredores da cidade. Esses cães eles eram famosos por pilharem lixo do lado de fora da cidade. Em Jerusalém, ela é feita de muralhas, a cidade toda é murada. Quando uma pessoa morria um animal, lixo, ele jogava fora das muralhas de Jerusalém. Esse local é chamado de Geena, Hades, Sheol. Inclusive ali é dito como... Hoje não tem mais. Mas ali queimava dia e noite. Se um homem morresse, esse cadáver não fosse buscado por ninguém, jogava aquele indigente lá. Então era muito comum ter corpos humanos, de animais, lixo. Esse lugar, os cães que Jesus está se referindo, são esses cães que comiam os restos de pessoas. Eles viviam nesses ambientes. De vez em quando eles entravam na cidade, entravam nas casas, tinham que fechar as casas, porque esses cães eles eram raivosos. E eles eram aqueles que faziam como os abutres. No lugar também da crucificação, assim como os abutres sobrevoavam, muitos corpos ficavam na cruz. Ninguém reivindicava. Deixava lá o morto lá, apodrecia na cruz. Até que os abutres começavam a comer, caía pedaço de carne, e ali aqueles cães comiam. Apóstolo, a palavra hoje é muito nojenta, pesada. Sim, porque Jesus está falando de dois ambientes, onde ele está falando de pessoas. Ali no deserto próximo, esses cães selvagens aguardavam ansiosamente os cadáveres mais recentes, desejados pelos executores. Por quê? Despejados. Por quê? Eles ficavam ali à espreita. Não é como um vira-lata, que derrubam a lata, come a comida velha e tudo mais. Não, eles eram cães. Eles não eram animais de estimação domesticados, mas um bando nômade descontrolado, selvagem, perigoso e errante. Pior, que eles sempre estavam tentando entrar nas casas, como os amalequitas, né? Como a história dos amalequitas lá no Antigo Testamento. Então tinham que se proteger. Agora, o que tem a ver esse todo entendimento com a realidade da palavra? Infelizmente, algumas pessoas se comportam exatamente desse jeito. Jesus conviveu com gente assim. E por conta disso, ele dá uma palavra dura, que é dura até hoje. Mas é o próprio Cristo dizendo, por quê? Porque ele aparentemente conviveu com pessoas assim, e foi a razão que ele dá um exemplo de cães selvagens, e ele é radical na sua fala. Jesus estava se referindo a um tipo de pessoa não domesticada, indomada. Pessoas que recusam a submeter a qualquer autoridade, qualquer ambiente, não submete à autoridade. Eles vagam, são nômades, não param em lugar nenhum. Eles sugam tudo que uma pessoa pode dar e depois sai daquela igreja, sai daquela empresa, sai daquela família e vai sugar outra vítima. Porque ele não consegue parar, ele só consegue usufruir das pessoas, da vida das pessoas. Mas apóstolo, ainda bem que isso foi na época de Jesus, ainda bem. Tomara que seja só lá. O texto entendido é assim, a primeira parte: nunca dê o que é sagrado e precioso a cães selvagens, perigosos, descontrolados, errantes, nômades, doentes e sarmentos. Tudo isso Jesus está mostrando para nós que é uma proteção àquilo que você tem de sagrado. Aquilo que você alcançou na tua existência, na vida, que na tua história de vida, na sua busca pelo conhecimento, na sua pós-graduação, na sua faculdade, na sua alfabetização, no seu trabalho, nos dons que você recebeu, a pessoa que é você hoje. Ele está dizendo, você é uma pessoa preciosa. Então não lance para os cães aqueles que não dão valor,
Aqueles que apenas quer sugar você, drenar tuas forças e ir embora, sem ter sua vida mudada. Só que tem uma coisa que eu citei lá em cima, eu preciso registrar para você. É impossível colocar preço naquilo que custou sua vida. Fala comigo, 1, 2, 3. É impossível colocar preço naquilo que custou sua vida. Às vezes nós tentamos, gente, em vão ajudar pessoas. Pessoas que não valorizam a sua ajuda que você está oferecendo. Quando tentamos ajudar pessoas assim, elas são tão ingratas que quase que é como se cuspissem em nosso rosto. Será que essa palavra tem só uma via? Sim. Ela está te protegendo como alguém que tem um coração em Deus, que cuida de pessoas, que interessa, que tem esse altruísmo, essa empatia pela vida das outras pessoas. Independente da vida cristã aqui, da família, pessoas à sua volta. Mas essa palavra também tem outra via. Ela também nos confronta a pensar o quanto talvez somos aqueles que só usufruímos das pessoas, mas não devolvemos nada a elas. Que só ficamos ocupando pessoas sem, de fato, querer mudar de vida. Então lembre-se que o caminho do quebrantamento é o caminho, o solo melhor que existe para o milagre de Deus acontecer. Quando damos algumas dicas úteis sobre como fazer, quando a gente quer tirar alguém, querido, avisar alguém de uma catástrofe, que está indo ao encontro dela, essas pessoas às vezes estão tão obstinadas que elas recusam nos ouvir. Elas estão tão encantadas. Ela está te olhando, não está te vendo. Ela está te ouvindo, mas não está te escutando. Ou te escutando, não está te ouvindo. Ela está no ambiente, mas não está. Porque ela está de verdade convicta de que as decisões que ela tomou para a vida dela, mesmo que ela vai cair num abismo, está levando a família inteira, mas ela vai continuar. Jesus está falando sobre gente assim, que você dá tudo para poder tentar ajudá-la no caminho da vida dela. Ele está falando sobre a primeira tentativa. Ele está falando sobre evidências. Ele não está falando sobre seus achômetros que você acha da vida e pensa que a vida é melhor assim ou não é melhor assim. Ele está falando sobre aquele que já quebrou a cara 1, 2 vezes, 3 vezes. Você não fez nada, ele já fez. E ele ainda continua na mesma situação, na mesma condição e não quer mudar de vida. Agora, é importante você compreender isso, que ouvir essa mensagem não tira de você a missão de cuidar de pessoas. Ouvir essa mensagem não tira você a paixão por vidas, porque nossa paixão é por vidas. Eu e Silvia, quando a gente começou o nosso ministério, ainda antes de começar o Projeto Vida, e mesmo depois de começar o Projeto Vida, nós abraçávamos todas as pessoas. Apóstolo, que bom que você está falando isso, porque eu estou esperando o senhor me abraçar também. Não no sentido de abraçar fisicamente só, mas nós realmente estarmos inteiros, dedicávamos a nossa vida, investimos todo o nosso tempo, dinheiro pessoal e expunha a nossa própria vida. Aí você diz, mas o senhor não faz mais isso? Intensamente continuo fazendo. Mas eu aprendi algumas coisas, se você me permitir, eu quero ensinar para você. São pérolas que eu carrego na minha vida hoje, que elas foram forjadas na dor, porque muitas vezes, querido, a pessoa que nós estávamos ajudando não queria ajuda. Muitas vezes, dentro da minha própria sala, eu tive que pedir alguém que estava usando droga na minha sala, sendo que eu fui criado em igreja evangélica, eu nunca vi droga na minha vida, mas eu estava vendo porque eu estava restaurando a vida de alguém. Por muitas vezes que a gente foi exposto em nossa casa, porque levava para casa, e eu não estou dizendo certo ou errado, e nunca me arrependi por tudo que fizemos, eu e Silvia. Mas nós estávamos decididos a mudar as pessoas, e muitas vezes, mesmo quando elas diziam, não vem, a gente ia na casa dela, buscava, levava na igreja, carregava, a ponto de chegar momentos que a gente estava sendo drenado. Literalmente, como o próprio texto diz, estávamos sendo pisados, porque queríamos entregar nossas pérolas a quem não queria. Mas apóstolo, todo mundo era assim? Não, não mesmo. Tanto que tantos hoje são pastores, líderes, obreiros, missionários, então valeu muito a pena, não arrependo de nada. Mas nós intensamente, apaixonadamente, nós começamos a nos jogar no ministério. E a gente começou a perceber o que eu estou te ensinando hoje, que haviam pessoas que elas não estavam ali para serem mudadas. Me lembro, a gente cuidou de alguém um tempo, questão de drogas e tal, pessoa viciada, botamos no carro, fomos lá para Itaboraí, não sei, um negócio assim. Eu e Silvia, chegamos lá. O indivíduo dando surto no carro, a gente expondo, mas assim, vamos embora, vamos para cima. Deus já nos livrou, gente, de muito acidente, de muita cilada, não é pouca coisa não.
Eu estava fazendo a ficha dele na casa de recuperação, ele já estava fugindo no meio da montanha, no mato. Você tem noção o que é você levar alguém? Você lembra, Silvia? E agora para achar o moço. A família aqui que estava confiando na gente. O moço sumiu. E a gente já estava levando, não era a primeira vez, era a segunda, era a terceira, era a quarta. Só que a gente percebe que às vezes uma pessoa vale por 100. Mas não é porque ela vale 100. Ela ocupa a sua energia por 100 pessoas. Ainda bem que foi Jesus que escreveu, e eu estou apenas interpretando para você. Jesus, ele disse, olha, existem pérolas que você carrega, que você precisa saber como lidar com elas. Porque vão ter pessoas que você vai insistir, mas elas não querem. E você vai precisar mudar o seu coração. E você tem que aprender que Deus está dizendo, nunca faça isso mais. Porque além delas drenarem as suas forças, pisarem em você, diz que elas virão contra você depois. Aí eu digo isso a você e você pensa assim, apóstolo, mas é porque agora as coisas mudaram, o senhor não atende. Claro que continuamos a atender. Quando a gente comprou o primeiro telefone, que foi uma oferta dada por um irmão chamado Gerson. Lembra dele? Quem que é da época aqui? Né? A pastora Cleusa lembra. Ele deu uma oferta de R$ 1.500 na época, mas era muito dinheiro. Naquela época que telefone custava caro, linha telefone custava cara. 3347-4670. Essa linha já salvou muita gente. Até hoje, né? Sim. Mas hoje não custa tão caro. Custava quase que um carro, né? Era uma coisa cara. Nós compramos aquela linha telefônica. Primeira coisa que eu fiz, coloquei uma extensão na minha casa. Então, até 5 da tarde, a pastora Cleusa atendia. Mas depois, era com a gente mesmo. Mas parecia que o pessoal queria falar, era de noite e de madrugada, meu irmão. Então, já saí muitas vezes de madrugada, na emergência, parecia ambulância, saía, é expulsar demônio, é fazer. E nunca foi um problema para nós. Nunca foi. Nós alugamos uma sala aqui no edifício Marcondes, aqui no Retiro, com o nosso próprio dinheiro. E nós colocamos ali uma sala de atendimento pastoral, grátis, para quem quisesse vir. Clói no Moisésinho aqui do nosso lado, isso tem muitos anos atrás, e a gente atendendo de manhã, almoçar, era luxo, né, gente? Parar para almoçar, dava fila. Aí você diz, mas apóstolo, isso não era bom? Sim, mas muitas pessoas iam e vinham, e não mudavam de vida, pastora Adriana, porque a pessoa não queria um conselho, ela queria só sugar a gente. Ela queria só aproximação. Ela queria estar conosco, sentir bem, mas elas não mudavam de vida. E aí a gente começou a perceber que eu tinha uma maneira de pensar e a Bíblia tem outra maneira de pensar. Porque a minha maneira, a minha justiça era essa. Nem preciso dizer para você que a igreja não passava de 80 pessoas, porque a igreja não cresce assim. Porque as pessoas que vinham de todos os lugares, eu ajudei muita igreja, amém. Ajudei muito pastor, amém. Abriram muita coisa, muitos casamentos, amém. Não há problema, eu não estou cobrando de Deus. Mas eu comecei a perceber que algumas de vezes ali naquela nossa caminhada, as pessoas não mudavam de vida. Porque elas não queriam mudar. Porque elas não queriam conselho. Elas queriam argumentar com a gente. Elas queriam debater comigo. Elas queriam tentar me explicar o jeito delas viverem. E não ouvir o que Deus estava mandando dizer para elas. E aí eu comecei a perceber, lá atrás, comecei a perceber o que eu estou ensinando para você hoje. O que eu estou lhe dando são pérolas. E eu posso dar para você, com toda certeza, que você é uma ovelha que pode receber essa palavra. Agora, amor para todos, tempo. Ah, apóstolo, agora te cancelam mesmo. É só não fazer esse corte desse jeito. Faz o corte desse jeito não, gente. Faz o corte inteiro, porque senão bota na internet, já vão me cancelar, né? Por que a gente aprendeu isso? Porque, irmãos, a vida é essa. Nós continuamos amando, continuamos interessados. Eu contei um fato aqui na semana passada de um moço que aceitou Jesus, que tinha perdido uma perna, e foi uma experiência da minha semana, de todas que eu vivo, eu não fico publicando para você. Mas à tarde, você já não perdeu, você perdeu o culto da tarde, já perdeu. Porque eu estava à tarde descansando no hotel, alguém me escreve, me acorda, literalmente, querendo tirar a própria vida. Era suicídio, e ali estava claro que ele quer suicidar. Eu parei tudo, mandei para um obreiro nosso aqui, a gente começou a intervenção a tarde toda. Parou, né? O sono acabou, parou, porque eu continuo apaixonado. Eu continuo amando vidas e não tenho interesse nenhum de falar isso para você, para provar nada. Mas sabe o que aconteceu à noite? Esse menino aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu essa semana? Ele estava na célula ontem. Jesus continua fazendo a obra. Jesus continua resgatando vidas. Agora, o que a gente aprendeu é que nós temos uma energia única para saber usá-la bem. E entender que existem pessoas lá fora que estão sedentas, como esse moço, precisando de uma palavra. E às vezes você está sendo drenado por uma única pessoa. Há muitos anos.
que estão lhe roubando até a tua fé, roubando até o seu entusiasmo. Ou se você tem sido essa pessoa, hoje Jesus está fazendo a obra, se converta, né? Porque, irmãos, há tempo para tudo. A gente tem que compreender que essa mensagem, eu acho que nenhum obreiro meu, talvez nenhum discípulo meu poderia pregar isso, que vocês vão falar, o que ele está fazendo aí? Mas eu posso. Não estou me vai descendo não. Mas é porque é um assunto tão denso, que eu preciso te contar, porque eu tenho história de vida. Eu tenho autoridade para te falar isso. Eu e Silva já usamos nossa casa, fomos missionários, fazemos até hoje e continuamos apaixonados por vidas. Só que a gente precisa achar onde está a chave disso. Porque Deus quer usar você. Fala para o irmão, Deus quer usar você. Irmãos, amor para todos, tempo para poucos. E o que significa? Pessoas são preciosas, precisamos tratar todas muito bem, como criação única de Deus, porém seus dons também são preciosos. Ok? Pessoas são muito preciosas, mas o meu dom também é precioso. Você precisa valorizar e apreciar aquilo que Deus deu a você. Se você deu pedras preciosas repetidas, olhe bem. Se você deu pedras preciosas, parei aí não, né? Repetidas. O que é repetidas? Vai contando aí. 7 vezes 7. Quando você tentou, você foi, já perdoou, já trabalhou. Repetidas vezes para as mesmas pessoas. É a mesma pessoa. Sendo que para elas não importa, você tem que respeitar a si mesmo. Você tem que respeitar a si mesmo. Quantas vezes eu tive que chamar alguns obreiros da minha equipe que eles foram gerados nesse céu. A nossa equipe principal toda foi gerada nesse céu, de entrega total. Mas às vezes eu intervenho. Eu falo, para de cuidar dessa pessoa. Mas pastor, para de cuidar. Está atrapalhando seu casamento, sua saúde, tua vida. Para. E eu não tenho medo de ser feliz, eu mando parar mesmo. Por quê? Porque eles são apaixonados. Eles vão até o fundo, eles vão no fundo do poço, eles vão atrás. Só que eu fico medindo e dizendo, não. Jesus não te deu toda essa preciosidade para você ficar jogando fora para eles não faz diferença nenhuma se você for de madrugada na casa dele, se você está num jejum de 7 dias, a pessoa nem está jejuando, eles estão jejuando pela pessoa. A pessoa nem está pagando o preço, eles estão pagando o preço. Mas eu estou reivindicando algo não. Nós nos arrependemos de nada que fizemos. Nós amamos vidas. Só que esse texto, querido, ele é uma libertação. Por quê? Você tem investido o seu tempo e energia em alguém obstinado que resiste a você a cada passo e caminho? Essa pessoa desafia teimosamente as suas sugestões e se ofendem. Pior, hein? Se ofendem. A cada vez que você tenta ajudá-las, se essa resposta for afirmativa, eu vou dizer uma coisa para você. Tome atenção agora aqui. Você precisa compreender que você tem que voltar o seu tempo a pessoas interessadas, sinceras. E vou te falar, está lotado de gente à nossa volta, que está orando por alguém como você, que está orando pelo tempo que você tem, está orando por 10 minutos seus, não precisa mais que 10 minutos não, 10 minutos seus pode mudar a história, porque ele vai te ouvir, ele vai mudar de vida. E talvez Deus hoje está mandando dizer para a nossa igreja, eu vou falar isso o dia inteiro hoje, Ele quer nos libertar dessas ações de Satanás, que agem em nossa alma. Eu vou chegar lá já, e você vai perceber exatamente que você precisa buscar aqueles que Deus chamou para serem de fato restaurados. Você pode dar uma salva de palmas? Você pode dar um glória em nome de Jesus? Mas apóstolo, então as pessoas vão me abandonar? Não estou falando com você. Você não vai ser abandonado, você é demais. Nós continuamos orando por essas pessoas, sim. Nós continuamos amando essas pessoas, sim. Continuamos até disponíveis quando elas nos buscarem, sim. Mas, eu vou te dar uma palavra. Solte a pessoa que você está tentando empurrar e forçar a mudar contra a vontade dela. Solte essa pessoa. Solte, e eu vou dizer para que ela solte você também. Porque nós estamos debaixo de uma palavra de libertação. Feche os teus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro agora na autoridade que o Senhor me dá como apóstolo sobre cada pessoa aqui. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas que estão encantadas, envolvidas emocionalmente, e às vezes até com a dívida na alma, sempre faltando algo, não conseguem, porque estão rodeadas por pessoas que precisam mudar, mas não querem mudar. Solta agora em nome de Jesus, Senhor, que eles consigam ser libertos na mente, na alma, no entendimento, para que sejam livres, meu Deus, para fazer a tua obra. Nós não vamos deixar de amar pessoas, o Senhor sabe disso, de cuidar de pessoas, mas solta agora em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória aí que você foi liberto. Aleluia! Graças a Deus.
Terceira coisa, pérolas não são facilmente encontradas. Você pode falar isso comigo? Pérolas não são facilmente encontradas. Fala pro teu irmão assim, você é uma pessoa difícil. Você é uma pérola. Você é uma pérola, você é uma pérola. Sabe, pérolas não são coisas que se encontram com facilidade. Aí vem, o texto continua, hein? O texto continua, preste atenção, redobre sua atenção. Nem lanceis ante aqui no original é presentear. Não presentei os porcos com as vossas pérolas. Por quê? Jesus continua. Para que não as pisem com os pés. E voltando, você percebe que ele está falando de porco e usando a palavra pé, né? Você está vendo que ele está conotando aqui, que não está se falando sobre animal, está falando sobre gente. Ele vai pisar com os pés. E voltando-se, sabe o que ele vai fazer com você? Vai dilacerar você. Aí entra um sinal vermelho aqui, que o Senhor coloca aqui agora. Não é amarelo nem verde, vermelho. Um alerta. Para eu pensar nessa palavra, quando Jesus, é o próprio Cristo, gente, no Sermão da Montanha. É o próprio Cristo que não está com medo de ser cancelado, está falando de coisas radicais como essa. E que usa a palavra balo. A palavra grega para balo é lançar de maneira radical. Ele está dizendo, não lanceis. Ele está falando um antídoto, como fosse uma antítese a isso, um paradoxo. Ele está dizendo, olha, nunca lance, nunca, não é só não, nunca lance. Jesus não estava dando uma sugestão. Eu vou ser claro com você, está dando uma ordem. Não gaste seu tempo, não gaste sua energia. Se você já fez repetidas vezes, dá um basta. Só que Cristo está usando a palavra balo. Quem já ouviu a palavra equibalo? Apóstolo, tem até camisa com equibalo. E agora o que quer dizer isso? Expulsar. Equibalo é expulsar, é lançar de maneira forte, radical. Só que para o teu bem-estar, de você usar sua camiseta com alegria, Jesus, quando estava enviando os missionários, também usou equibalo. Ele usou equibalo para expulsar demônio, mas ele também usou equibalo para expulsar os discípulos da zona de conforto. Quem está entendendo? Ele está querendo enviar, ele está dizendo, vá e pregue. Equibalo, ele está empurrando. Só que ele usa a mesma palavra balo, que ele está dizendo, olha, é radical. Eu não estou te dando um conselho, eu estou te dando uma ordem. Não gaste o seu tempo. Não faça isso. Ah, Senhor, mas é que eu amo as pessoas mais do que os outros amam. Não, você não está amando. Você não está amando nem as pessoas e nem a você mesmo. Você está acabando com a tua vida. Você está drenando as tuas forças. E por conta de quê? Vamos continuar. O mergulhador tem que mergulhar muitas vezes para encontrar uma pedra dessa. Para ele conseguir encontrar uma pérola dessa. No tempo de Jesus, querido, pérola era muito mais valorosa do que qualquer barra de ouro. Porque ouro se encontrava, diamantes também, mas não se sabia. Era muito difícil achar uma pérola. O mergulhador, para chegar a essa pérola rara, valiosa, da mesma forma que ele encontra, ele tem que forçar a abertura e encontrar essa pérola rara. Assim a sua experiência com Deus. Jesus está te elogiando, ele está dizendo, meu filho, as experiências que você teve são profundas. Aquilo que você viu na sua vida são profundas experiências. Você não nadou no raso, não. Você nadou no profundo. Você chegou até onde você chegou porque você batalhou, porque você aprendeu com o erro, você aprendeu com o acerto, você aprendeu com a vida. Eu posso ouvir um amém? Isso é a gente, não é a gente? É a gente. Nem sempre eu acertei, nem você. Mas na vida, você foi construindo, você foi. E você se tornou essa pessoa linda que você é hoje. Mas o texto, querido, ele não está fazendo acepção de pessoas. Não, Jesus não faz acepção de pessoas. Então eu não entendi, apóstolo, mas ele diz que tem gente que a gente não pode mais dedicar o tempo a ela. Isso aí. Ele está dizendo que você continue amando as pessoas. Mas o seu tempo é raro. O seu tempo vale muito. O que você adquiriu aí dentro de você vale demais. E você precisa ser mais objetivo no seu trabalho. Porque eu quero te usar. Tem milhares de pessoas lá fora precisando do que está dentro de você. Enquanto tem pessoas que estão drenando você, estão roubando a sua vida, estão quase tirando as suas forças, e você está perdendo até a alegria da minha presença, diz o Senhor. E Ele está mandando dizer para você hoje, eu estou libertando você na tua alma, na tua mente. Por quê? Olhe bem o que acontece aqui. Experiências com Deus, elas não foram resultado de nadar no raso, mas sim com profundidade. Então o que acontece? O conselho, preste atenção nisso. O conselho e a recomendação que você está dando podem ser gratuitos para ela, para quem está recebendo, sim ou não? E para você? Não. Mas lhe custaram tudo. Tudo. Você está dando conselho para alguém que para ela é gratuito. E pelo fato de ser gratuito, pode ser que ela não dê valor.
Pelo fato de ser apenas uma conversa informal, ela pode não ter valor. A gente está vivendo um tempo lindo, querido, nosso centro social, eu pratico esperança. Você tem que visitá-lo, porque não é mais uma sala, é um centro social. A profecia de algum tempo atrás é que nós seríamos um polo de ajuda social. E isso está se cumprindo. Dá um amém, irmão. Agora, o que eu vou falar, não me interprete mal. Tem pessoas ali que estão doando o trabalho deles, que uma consulta lá fora custa R$500. Só que aqui dentro eles não cobram nada. Corremos o risco de uma pessoa estar na frente de um profissional desse e não dar valor, sim ou não? Eu não estou julgando, eu estou falando para você. A pessoa dá a ele, gastar energia, ensinar, ajudar ele a mudar de vida, ele ir para casa, rasgar o que ele recebeu e voltar depois de uma semana, porque ele só quer uma cesta básica. Porque ele não quer mudar de vida. Eu não estou criticando, irmãos. Eu estou ensinando hoje a gente aqui. Até porque quando alguém vai lá para usar um profissional desse, sendo que você tem condições financeiras, você está pecando, não faz isso não. Deixa para quem precisa. Só uma dica, tá, gente? Lá tem muitos profissionais que estão doando o tempo deles. Só que eles gostam de ajudar quem não pode. Você pode. Amém? Você pode. Mas se não puder, vai ser o maior prazer te ajudar. Agora, você sabe que tem pessoas ali que se você for lá no consultório, for lá na empresa dele, custa caro a hora daquela pessoa. O tempo dele, a vida dele, liderando 200 pessoas, só que ele parou tudo porque ele quer ajudar aquela pessoa. Eu estou dizendo isso para você, querido, porque não é diferente. Nós não somos profissionais do Evangelho, nenhum de nós. Mas nós carregamos uma pérola preciosa que o próprio Cristo falou que nós temos. E ele está dizendo, as suas pérolas não sai jogando para quem não dá valor. Para quem volta e não mudou de vida, e volta, e volta, e volta, e volta. Por quê? Mas apóstolo, eu amo tanto. Mas talvez seja mais uma busca por reconhecimento do que o amor. E eu vou lhe falar sobre isso. Ele se refere a pessoas como porcos. Mas foi Jesus que fez isso, não foi eu. Refere a pessoas como cães. Os porcos são consumidores, e eu acabei que eu fiz minha pós-graduação com 12 anos de idade, né? Eu ouvia quando eu chegava com a lavagem lá. Falei de novo, né? Desculpa. Eles balançam a orelhinha. Eles estão de lado assim, gordo que só, levanta. E come. Quando acaba, cai de novo. Aí vai o João buscar mais. Por quê? Porque ele só consome. Se Jesus fez a comparação, vamos tentar aprender. Ele está falando sobre aqueles que consomem, come e querem mais. Eu sei que eles não pensam, mas se a gente fosse dar uma inteligência a eles nunca vão perguntar de onde veio o alimento. Não interessa. Eles nunca vão preocupar com o processo para produzir ou quem carregou para ele. Se você já esteve um chiqueiro, você sabe que os porcos, ele fica ali não fazendo nada, deitado de lado, e na hora de comer ele se levanta. A única coisa que eles contribuem é na hora da morte. É a única hora. Cobertos com a própria sujeira deles. É um chiqueiro. Você pode limpar. A gente usava, nem sei se existe mais esse negócio, criolina. Que negócio fedorento. Irmão, estou contando minha vida para vocês hoje, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Não conta para ninguém. Mas aí o que acontece? Limpava, chegava de tarde, estava uma nojeira de novo. Não tem quem vença. E eu não estou... Essa palavra é para quem? Irmão, essa palavra não é para você, nem para mim. Essa palavra é um alerta que Deus está nos ensinando como fazer o evangelho do reino acontecer sem que você seja derrubado no final do teu casamento, tua vida. Eu falo, irmãos, eu trato com muitos pastores há anos. Se eu estou repetindo, me perdoe, mas eu fico muito irritado quando alguém diz assim, o ministério fez eu perder meu casamento, o ministério fez perder meu filho. Ministério não faz isso com ninguém. Ministério é a coisa mais deliciosa, apaixonante que tem. Tem problema? Tem, depois eu te conto, né? Aí é outro dia. Mas o ministério é apaixonante, porque cuida de gente. Então por que aquela pessoa tem aquele discurso? Porque talvez em algum momento não ouviu os conselhos de Jesus. E ele deixou que uma pessoa, como eu disse a você, paixão tão grande, leva para casa, levava, se eu fazia comida, vamos embora. Mas a gente não faz isso ainda? Claro que fazemos, irmãos. Só que a gente teve que aprender, porque a exposição foi tão grande. E muitas vezes aconteceu exatamente. Jesus compara as pessoas que não valorizavam as coisas santas, eles são gratuitamente dadas das profundezas da sua vida ou de outra pessoa. Essas pessoas que agem assim simplesmente tomam, e após terem drenado todas as forças dessa pessoa, nem sequer
agradece o que consumiram. Sabe o que eles fazem? Procura a próxima vítima. E aí a gente fica com aquele sentimento ainda dizendo, poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Jesus, ele usa esse exemplo tão forte, gente. Não tem o que a gente faça que resolva. Nesses anos, no Projeto Vida, a gente pôde resgatar muita gente. Mas eu já fui para casa muitas vezes, como um dia que eu estava pregando, e a notícia chegou que um amigo meu de infância, aqui da rua Caetés, que a gente jogava bola lá em cima no campinho, ele assaltou um mercado, alguma coisa no aterrado, e quando chegou ali na ponte, pastor Ronan, a polícia cercou ele deu um tiro na cabeça. Foi meu amigo de infância. Então não vai ter jeito. Sempre eu fui para casa dizendo, meu Deus, eu estou fazendo muito, mas não o suficiente. Ainda está faltando. Mas essa dívida que a gente tem, ok. Não é uma dívida, é um senso de missão que a gente carrega, que eu saí dali dizendo, o Celinho eu perdi, mas eu posso continuar pregando, porque eu não vou perder o próximo, e o próximo, e o próximo, como domingo a gente resgatou esse rapaz. E a gente vai continuar resgatando. Deus quer te usar, irmão. É a coisa mais linda quando você vê uma pessoa sendo resgatada pelo Evangelho de Jesus. A obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. É só você se deixar usar. Deixa Deus te usar. Fala pro teu irmão aí, se é pentecostal, dá lugar, irmão. Fala para ele aí, dá lugar. Dá lugar, irmão. Dá lugar para Jesus agir. Então eu lembro naquele dia, eu acabei a pregação, me deram a notícia. Eu fui para casa chorando. De verdade. Porque eu podia ter dito, meu Deus, aqui na rua um monte se converteu já, aqui atrás, a praça quando era Tiradentes, mudaram o nome, que pena, né? Aqui tudo, tem um monte de gente convertida já da minha infância. Só que nem todo mundo foi alcançado. Só que eu não estou só aqui, irmãos, Deus está ampliando, você já não é daqui. Você já é de outro lugar, porque Deus tornou a gente global, para que a gente pudesse entender que o Evangelho começou aqui, mas ele está se estendendo a vários lugares, países, por causa da sua entrega. A sua entrega faz diferença, não só a tua entrega financeira, mas fazer parte de algo que é maior que você. Quem está entendendo, dá um amém, irmãos, em nome de Jesus. Só que Jesus está dizendo o quê? Olhe bem, gente. Jesus está dizendo que essas mesmas pessoas pisariam as pérolas com seus pés. Então eu termino dizendo o seguinte, não seja mendigo de suas emoções. Fala comigo, não seja mendigo de suas emoções. Não seja um mendigo que precisa, não seja emocionalmente dependente da aprovação, gente. Não seja, porque isso pode lhe custar caro. De você aumentar a dose na ajuda a alguém, porque você está precisando da atenção ou mesmo de validação das pessoas. Você imagina se eu precisasse ainda da validação de alguém para continuar ou não fazer o que eu faço, eu ia ficar morto, a gente não chegaria onde chegou, porque o que a gente aprendeu aonde gastar nossa energia e tempo, mas mesmo assim perguntando tanto a Deus, Senhor, esse é o caminho? A validação fazendo você abrir seus tesouros para alguém que não merece. Que palavra forte hoje, gente. Mas foi o que Jesus falou. Ele falou, olha, não pega suas pérolas que você juntou uma vida inteira, que você parou noite sem dormir, que você trabalhou, que você aprendeu, que seus pais te ensinaram, que você veio para a igreja, 21 dias de jejum, 12 horas de adoração, e vai. Anos e anos e anos. Aí tu pega isso e entrega para alguém que vai pisar em cima de você. Que vai dizer só assim, para mim não importa a tua vida, não importa se você está falando, pastor. Para mim eu estou aqui só porque me mandaram vir. Eu com todo respeito, eu vou continuar pregando, e amo pregar, e amo ensinar, e me assento com pessoas, atendo o dia inteiro. Continuo fazendo a obra, mas eu falo, Deus, me dá aqueles que estão sedentos. Me dá aqueles que querem mudar de vida, Senhor. Põe na minha frente aqueles que estão dispostos. Pode estar querendo tirar a própria vida, mas está disposto a ouvir, está disposto a mudar. A sua alma não pode viver pedindo esmolas emocionais. Não seja um pedinte de afeto. Quando perdemos a identidade, começamos a mendigar migalhas emocionais. Por que você perdeu a identidade? Porque você tem necessidade de dar relatório para alguém, para as pessoas. Irmãos, na verdade, vamos ao texto. Vamos lá, redobre a atenção. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. E olhe bem o que vai acontecer. E eles voltem depois e dilacera teu casamento, dilacera a tua vida, e você está dizendo que é em nome de Deus. Deus fala, não foi em meu nome não. Foi em seu nome. Você fez isso por sua conta. Eu já pisei em deserto dos outros e quase que eu afundei com eles. No meio do caminho o Espírito Santo falou, por que você está entrando nesse deserto?
Senhor, porque a minha missão é essa, eu tenho que tirar ele. Não, mas você não precisa pisar lá. Ele tem que vir. Ele tem que chegar. A minha função, querido, não é só tirar você, é colocar você onde eu estou para que você veja o que eu estou vendo. Você está aí sentado, mas você já está aqui na sua visão espiritual. É onde eu quero te levar. E aí a gente passa do limite. Voltando-se, diz o texto, vos dilacerem. Tem uma versão, King James, que diz, voltando, nos façam, olhe bem, vos façam em pedaços. Isso aqui não é metáfora, não. O que ficou muito forte para mim nesse ensino de Jesus no Sermão da Montanha é que essas pessoas terão a grande possibilidade de, no fim, voltar e me dilacerar. O que esse texto me chama a atenção é que quando eu errei na dose, por problemas emocionais, por validação, por ter justiça própria, por querer fazer do meu jeito, não do jeito de Deus, é que eu passei do limite e dei a ela abertura para que ela use das minhas pérolas contra mim mesmo. Quem está aí, gente? Eu estou falando difícil ou está dando para entender? Então o que acontece que é muito difícil compreender como alguém que você tentou tanto ajudar pode agir tão mal. Quando você diz basta, diz o quê? Aí você diz um basta, inclusive está querendo sair daqui hoje para dizer o basta já, né? Mas calma. Você volta a tua atenção para o outro lado. Você deu um basta aqui, falou basta, eu não tenho como mais. Eu não preciso desenhar, você está entendendo? São situações que você está ali, não é altruísmo. Você não está ajudando ninguém. Não é Jesus que mandou você estar lá. É você que está por sua conta. E você diz, então basta, porque sozinho eu não vou nessa. Aí você vira para o lado. Deixa eu te dizer como que os especialistas da alma conseguem capturar a gente. Me capturou muitas vezes eu e Silvia. Quando você diz basta, volta a atenção para o outro lado. O que é voltar a atenção para o outro lado? Continuar trabalhando. Você não vai parar de fazer o que você faz. Você só vai mudar a sua energia para o outro lado. Você só vai dar o que você tem para alguém que vai assimilar. 10 minutos com alguém pode mudar a vida de outro. 10 dias, 10 anos com alguém pode ter mudado a vida de alguém. Pode não ter mudado. Aí você diz o seguinte. Esse tipo de pessoa vai te fazer o seguinte. Isso aqui é coisa de especialista, tá, gente? Você não tem mais amor. Era assim que a gente voltava a trazer gente para dentro de casa, levar a gente para todo que é lugar, pagar a conta do seu. Vamos tentar. Você não me ama mais como costumava amar. Apóstolo, você não é mais a mesma pessoa. Esse demônio, sabe o que ele faz? Ele vem como um tiro na alma da gente. Porque enquanto a gente precisa de validação, a gente cai nessa. Mas quando você resolve a tua alma, querido, por favor, com todo respeito a vocês que me conhecem há pouco tempo, todo respeito mesmo. Eu não preciso provar para você minha história. É só olhar a história. Você também não precisa. Se você tem uma história com Deus, você não precisa dessa validação. Você precisa daquele que valida você, que é o Senhor. Então, o que eu quero dizer é que aí, se você fosse um bom cristão, você me escutaria quando eu te chamo. Porque essa pessoa vai ficar te chamando depois e vai dizer, pelo amor de Deus, eu tenho que falar com você. E de novo, é urgente. É de madrugada, é urgente. E você tem sua vida. E você não vai deixar de amar. Será que eu estou ajudando ou atrapalhando vocês? Será que a igreja vai continuar amando as pessoas ou não? A nossa paixão continua sendo por vidas ou não, irmãos? Por favor, não decodifique a minha mensagem. Nós continuamos amando e trabalhando e apaixonados. Me escutaria quando eu falasse, você simplesmente não se importa mais comigo, porque você mudou depois que você, sei lá o quê. Aí inventa um negócio. Você casou, não quer mais saber de mim, agora você está rico. O que você ouve aí? Fala para mim aí. Aí fala um negócio. A nossa alma que não está resolvida, o que vai acontecer? Você vai voltar e vai virar de novo um capacho. Porque você não está entendendo o que Jesus está dizendo hoje. Fica de pé, porque eu vou dizer que Jesus está dizendo de pé. Vamos lá. Você não está entendendo o que Jesus está dizendo hoje. Ele está dizendo, meu filho, tem alguém que amou mais o mundo do que Jesus? Então, dá para ouvir isso de Jesus com maturidade? Porque você tem certeza, não tem ninguém mais que amou o mundo como Jesus. Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito. Jesus morreu. Então, esse Jesus que amou o mundo, ou que deu a própria vida, ele disse, meu filho, deixa eu ensinar uma coisa para você. Tem cães e porcos, tem pessoas que elas vão acabar com a tua vida. Se você continuar com essa alma mal resolvida, com essa necessidade de validação, você não vai ter condições. Porque você vai estar encruado, não vai conseguir romper, vai chegar uma hora que a tua própria fé vai ser abalada,
Porque andar com gente assim começa a interferir na nossa fé. Irmãos, o Espírito Santo mandou pregar esse texto essa semana. Eu estou sentindo mesmo que tinha que pregar. Eu estava com outra palavra, aquelas assim de Josué derrubando muralha, sabe? Mas eu venho com essa daqui uns dias, vamos lá. Mas hoje eu não vim com essa não. Hoje eu estou lá no profundo mesmo. Eu estou dizendo, o Senhor quer nos libertar, querido. Quer nos libertar. Então você precisa buscar isso de Deus hoje aqui. Você precisa pedir. Se você é aquele que incomoda, você já aprendeu a lição, né? Pare de fazer isso com as pessoas. Pare de sugá-las, ficar outro e outro lugar, outra igreja. Pare com esse negócio. Porque, irmãos, o filho que não tem trabalho na casa, ele não gera maturidade. Eu tinha trabalho na minha casa. E eu tive que aprender a viver com essa questão logo cedo. Uma ovelha que fica dentro da igreja e não trabalha, que não se move, não precisa trabalhar aqui dentro não, mas que não trabalha no reino, que não se move, que não prega, não fala de Jesus para ninguém. Ele só vem no culto, volta no culto, no outro culto. Sabe o que se torna? Pessoa crítica. Porque quem trabalha não dá? Trabalha, é simples assim. Então, irmão, meu convite hoje para você é se engajar. E nunca minha mensagem é porque eu tenho preguiça de apacentar. Nunca. Porque meus discípulos estão dizendo, apóstolo, estamos cansados de cuidar das nossas redes. Não, a gente não tem cansaço aqui. A gente só está tentando te ajudar. Que tem uma multidão chegando, gente. Tem um avivamento chegando. Então fique mais maduro, porque eu preciso de você maduro. Eu preciso de você resolvido. Eu preciso de você passar essas barreiras da sua alma e chegar comigo. Vamos para cima, gente. Tem gente querendo tirar a vida fora. Tem gente que mora... Tem gente, olha, no seu trabalho. Tem gente dentro da sua casa. Não precisa ir muito longe não, gente. Só que os nossos olhos não estão conseguindo enxergar o que Deus está querendo fazer. Mas hoje é uma palavra de liderança aqui para nós. Me desculpe os novos convertidos, mas estou te chamando para conversa aqui. Conversa séria, madura. Pastor, eu cheguei aqui tem uma semana só, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vamos cuidar de você, vamos cuidar. Mas você vai ver como é bom quando você começar a ter senso de missão. Quando você entender de fato como Jesus ele valoriza essa pérola. Ele está dizendo, tem uma pérola dentro de você. Tem coisas santas que eu coloquei dentro de você. Eu dei dons, eu dei habilidade, eu enchi você de autoridade e poder. E você não joga isso em qualquer lugar. Porque tem muita gente lá fora precisando. A gente termina hoje dizendo uma coisa. Se você está dilacerado porque pessoas dilaceraram você, aqui é o lugar da sua cura. Se você foi dilacerado porque em algum momento você abriu demais a tua vida, você entregou pérolas aos porcos, literalmente dilaceraram você, Deus vai te curar agora nessa canção. A gente começar a cantar, as águas do Espírito vão começar a jorrar e curar você aqui nesse lugar. Mas se você, querido, tem um senso de missão, eu digo a você que o Espírito está me movendo para isso, equibalo. Equibalo tem dois níveis: expulsar demônio e enviar missionários. Deus está te enviando para algo maior. Ele está dizendo, equibalo, não lance pérolas a qualquer um, mas lance para aqueles que precisam ser alcançados pelo meu poder, diz o Senhor. Vamos declarar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Jesus um dia encontrou uma mulher que estava dilacerada pela vida. Em João capítulo 4 diz que essa mulher samaritana, ela buscava água. E na verdade a água que ela estava bebendo dava sede. Quando Jesus fala de uma água que ninguém mais, quando tomasse teria sede, ela disse, dá-me de beber. Aí Jesus disse, então chame teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus falou, sim, você não tem mesmo. E esse que está com você é teu amante, não é teu marido. Você já buscou. Ele está dizendo, você está buscando saciar tua alma há muito tempo. Você está tentando resolver teu problema, buscando a si mesmo na alma, saciar essa validação, essa necessidade. Mas ela estava querendo de verdade, mudança. Aquela ali sim queria mudar. Ela queria uma água viva que pudesse dar a ela um suprimento que nunca mais ela teria sede. Quando a gente declara aqui hoje, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Tem alguém que hoje quer entregar sua vida a Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Alguém que hoje ouviu essa palavra, mas diz: eu preciso ser liberto. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque hoje é o dia que Deus escolheu para poder te curar, para poder te abençoar, te salvar. É uma água que vai te trazer alegria. Tem mais alguém? Eu tenho alguém? Sai do teu lugar, toma essa decisão hoje, porque não dá para esperar amanhã, esperar mais um dia. Frequentar a igreja não salva ninguém. O que salva alguém é declarar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Comigo, igreja? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. De novo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. O que salva não é a igreja, não é frequentar culto, não é participar de um lugar evangélico. É você declarar a obra da salvação na tua vida. Por isso eu insisto: alguém que hoje quer beber dessa água, que é Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Que hoje quer tomar essa decisão de nunca mais ter sede na tua alma, de tentar buscar soluções naturais, sendo que Jesus está dizendo: eu tenho para você uma solução espiritual. Tem alguém aí para dizer amém? Amém, gente? Todos nós já fizemos aqui essa oração praticamente, mas há alguém que hoje toma essa decisão, dando um basta, dizendo: Jesus, por que eu tenho que ir à frente, apóstolo? Porque você nunca mais vai encontrar essa pessoa que você deixar para trás. Vem cá, vem os dois. Pode ser mais alto? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Eles são muito bem-vindos, amém? Tem mais alguém que hoje está fazendo como esse casal, tomando uma decisão na vida que não tem como ninguém tomar por você? Já tem festa, gente, no céu? É claro que tem. É claro que tem. Por isso que vale a pena um pouquinho mais, né? Você ficou um pouquinho mais. Fica um pouquinho mais. Porque pode ter mais alguém que está lutando na sua mente, lutando na sua alma, dizendo: ah, mas eu já fui na igreja, eu já fui crente, eu já fui. Não importa, seja bem-vindo, querido. Tem mais uma vida aqui. Pode ser mais alto, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! Quem mais? Já tem festa. A gente já encerra com alegria, mas eu insisto ainda mais um tempo. Quem mais que hoje você ouviu uma palavra, mas ao mesmo tempo, ao final dela, você viu muitos corações ficam dilacerados pela vida. Só encontramos salvação em Cristo. É essa canção que a gente cantou: quero beber, eu quero beber desse rio. É o rio que aquela samaritana em João 4, ela pediu: Jesus, dá-me de beber dessa água. Só que ela não tinha como beber com a família, porque ela nem tinha família. Mas Jesus estava dizendo: eu estou começando algo novo agora. Essa sede da tua alma vai acabar aqui agora. É o que o Senhor está mandando dizer para você que nos visita, que está aqui essa manhã conosco. Enquanto eu falo com essas pessoas, ainda a porta da arca de Noé está aberta. Eu me lembrei agora, né? Porque o dilúvio veio, o pessoal ficou lá de fora querendo entrar depois. Ainda dá para entrar. Se há mais alguém, faça isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha aqui para mim, vocês. Eu estou muito animado de vê-los aqui, porque eu não conheço a história de vocês, mas eu conheço quem conhece. O Espírito Santo, ele conhece vocês antes do nascimento. E hoje, essa data vai ficar marcada para nós, mas principalmente para vocês. Acredite, o que vocês acabaram de fazer é dar um passo novo que nunca deram na vida de vocês. Vocês vão orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu agora reconheço que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida para Ti, em nome de Jesus, amém. Olha para trás, conheça a tua família. Sejam bem-vindos à nossa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus! Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.